Vocês estão bem? Cumprimento esta comunidade maravilhosa, aqueles que nos assistem, na gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom, que bonito, que dia lindo, né? Que manhã maravilhosa. E eu estou feliz demais hoje, convido você a estar feliz comigo, porque o grande prazer da nossa vida é isso, né? É ser essa família, é ser essa igreja, é poder partilhar o Evangelho. A razão da nossa vida, a razão da minha vida é isso. Não tem nada que me completa mais do que partilhar o Evangelho com vocês. E é isso que eu quero fazer agora, em nome de Jesus, amém? Com todo esse privilégio. Levanta aí do teu lugar, vamos ler a palavra de Deus. E eu convido você a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Hoje, uma porção daquilo que o Senhor preparou para mim e para você, que Ele nos dá pela graça dEle. Nós vamos ler dos versos 1 a 10, do capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 1. Um momento precioso, um dos momentos mais lindos, assim, um testemunho talvez mais lindo que o Evangelho nos apresenta, de um ser humano. Encontrou aí? A palavra do nosso Deus diz assim, queridos, queridas: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito a autoridades e tenho soldados sob o meu comando. E eu digo a um vá e ele vai. Eu digo a outro venha e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo totalmente curado, restabelecido em nome de Jesus. Amém? Senta aí no teu lugar confortável. Deu uma esfriadinha hoje, né? Mas Deus é bom. Deus é bom? Que bom. Deixa eu falar com vocês aí sobre o mundo que a gente vive um pouco. Desde o século XVI, há uns 500 anos atrás, mas quando o Brasil foi descoberto mais ou menos, sabe? 500 anos atrás, acho que eu não era nascido ainda. Com o advento do que é chamado modernidade, houve uma mudança de paradigma na nossa história humana, porque até aquele momento, o que sustentava a vida das pessoas eram as suas convicções religiosas. Deus era o centro e o sustento da vida. Entretanto, a partir daí, o ser humano foi colocado nesse lugar como centro da vida. Os estudiosos chamam isso de antropocentrismo. No centro da vida foi colocado o ser humano. Agora, para que ele lá estivesse, foi necessário tirar Deus de lá. Retirou Deus deste lugar. Bom, com o ser humano elevado à categoria de Deus, Deus mesmo foi colocado em um segundo plano. Deus foi colocado de lado. Porque o importante mesmo são as nossas conquistas, as nossas capacidades. A ciência começa a dizer que ela tem resposta para tudo, a ciência explica a vida, e aí as pessoas reconhecem até que precisam ser éticas, as pessoas entendem que elas precisam ter princípios,
Mas não porque Deus espera isso de nós, mas porque isso vai ser fruto da nossa razão mesmo. O ser humano é autônomo. E com isso, Deus, que antes era a razão de tudo, agora, diante de tantas descobertas tecnológicas e de tanto progresso, Deus já não é mais importante como ele era. A medicina avança nas curas das doenças de uma forma... E com a melhora desse bem-estar, nós demos asas à humanidade. E assim o projeto moderno levou o ser humano a um nível de individualismo nunca pensado por nós. Uma coisa impressionante. Porque tudo que importa nessa vida mesmo é essa busca permanente por realizações pessoais. É tudo que vale na vida. Então, o mundo atual ele é marcado por uma magia da técnica, pelo poder do dinheiro. A norma é um prazer egoísta, é a superficialidade do materialismo. E Deus no meio de tudo isso? Bom, no meio de tudo isso, ele já não tem mais a importância que ele tinha. Ele já não tem mais a mesma relevância. Deus no meio de tudo isso, aquilo que Deus prometia... Agora o próprio ser humano acha que pode alcançar sem Deus, e com isso nós chegamos no ponto que nós estamos. Que ponto? Nós retiramos Deus do nosso horizonte, Deus foi colocado longe, afastado. O mundo que nós conhecemos e o mundo que nós vivemos, não se engane, hoje é o mundo dos seres humanos, não de Deus. É esse mundo que nós vivemos. Ou para usarmos até uma palavra que o Nietzsche falou, o filósofo, nós mesmos o matamos. Nietzsche tem uma frase profética que ele diz: Deus está morto, porque a humanidade o matou. E se Deus está morto, tudo é permitido. Ele disse isso na virada do século XX. E com tudo isso, no século XIX, disseram que a religião ia acabar. O discurso do século XIX, que impulsionou Freud, é que religião é coisa de gente ignorante. Religião é coisa de gente que não pensa. A humanidade não precisa de religião. Mas eu não sei se você sabe. Pensa em alguém teimoso. Pensa numa sujeita teimosa. É religião. Ela é teimosa, ela insiste, ela sempre permanece, ela não acaba. Afinal, a palavra diz que o próprio Deus colocou no coração humano um desejo pela eternidade, querendo dizer que nós sempre seremos seres religiosos. E esse desejo continua aí nos corações. No século XX parece que a humanidade se reencantou e a religião continuou forte. Entretanto, entenda uma coisa, essa religião que está aí forte é mais baseada no ser humano do que em Deus. Qual é o problema da religião que nós vivemos nos dias de hoje? Ela é mais baseada nas pessoas do que em Deus. Porque veja, a religião que nós experimentamos hoje é baseada nas necessidades das pessoas e não nas necessidades de Deus. Construa isso comigo. A lógica religiosa qual é? Para que serve a religião? Ela é uma forma de ligação com Deus. Isso é para isso que serve a religião. Ela existe para estabelecer um relacionamento com Deus. Entretanto, se antigamente quem dava as bases desse relacionamento era o Senhor, agora são as pessoas. Quem diz o que serve na religião não é mais Deus. São as necessidades das pessoas. Porque a lógica é o seguinte: eu faço parte dessa religião porque ela me serve. Ela serve para os meus interesses, senão eu não vou. Isso é religião. Nós vivemos numa sociedade que, apesar da aparência religiosa, é uma igreja em cada esquina. É uma sociedade que se torna cada vez mais fechada para Deus, cada vez mais fechada ao transcendente, cada vez mais distante do divino. Ela tá concentrada no humano, ela está centrada no imediato, no dinheiro, no poder terreno, no concreto, no visível do mundo. É cada vez mais focado nisso aqui. A religião continua aí, mas ela está virando um negócio um tanto quanto imediatista. Por quê? Porque ela está misturada no meio de uma gama de novidades, de distrações, de tantas coisas. A influência dela é fraquinha. Por quê? Porque além de Deus, é tanta outras coisas que nos influenciam, que nos encantam. Outras coisas nos encantam e que vão dizer como é que nós temos que viver. Ou seja, até a religião ganhou esses contornos seculares, porque ela mais se parece hoje com uma mercadoria de consumo dentre as tantas que tem por aí. Qual que é a diferença da religião e do Instagram na influência da vida das pessoas?
Não sei. Estou até para dizer que o Instagram influencia muito mais. Sim ou não? Isso é religião hoje em dia. Religião existe para a autossatisfação imediata das necessidades físicas humanas. É para isso que ela existe, como se fosse uma mercadoria disponível na prateleira do mercado, da moda, nas redes, nas mídias. Isso virou religião. Então veja, a pergunta boa é, nesse cenário todo, cadê Deus? Eu acho que eu estou no meio de um monte de crente hoje, né? Graças a Deus por isso. Mas cadê Deus? Bom, Deus está lá no céu, assistindo tudo. Deus está longe, Deus está no céu. Então, no mundo governado pelos humanos, Deus parece longe. Não porque Ele quer estar longe, mas porque a humanidade colocou Deus em um segundo plano, em um segundo de lado. Por isso que Ele está longe. Porque no primeiro plano está quem? Está ela mesma. Como maior necessidade está ela própria. E eu quero que você entenda tudo isso que eu estou dizendo, porque é essa realidade que determina como as pessoas entram na igreja para querer se relacionar com Deus. É isso que elas trazem no coração. Quer dizer que Deus está longe, pastor? Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, de muitas situações eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque a guerra, a morte, a violência, as armas, a fome, o desrespeito à vida, a intolerância, o ódio, tão frequentes nesse mundo, são provas concretas de que Deus foi colocado em segundo plano, ou não? Você acha que tudo isso existe porque Deus quer? Não, é porque Ele está sendo encostado. Isso é fruto. E nessa hora, muitas perguntas nos afligem como povo de Deus, olhando para tudo isso. O que é que nós fazemos? Nós que queremos ser crentes, não nesse padrão miserável, ridículo de evangelho que estão inventando aí, mas nós que queremos ser crentes em Cristo Jesus de verdade, o que a gente faz? Como a gente vive um mundo que quer dizer que não precisa de Deus? Como é que a gente vive nesse cenário de falta de reverência ao Senhor? Como? E eu preciso dizer que é no mundo que você vive, né? João 17, Jesus orou e falou, olha, não os peço que tire eles do mundo, não é para tirar eles do mundo, eles vão viver no mundo, eu peço que livre eles do mal. Então você vive no mundo, você não vive na lua. Quando a Artemis tirou aquelas fotos da lua lá, não apareceu você assim dando tchau, né? Você não mora lá, você mora aqui no mundo. Agora veja, vivendo aqui nesse mundo mesmo, dessa forma, é que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar resposta para viver. Já foi dito aqui da importância dela. A leitura de hoje, que eu fiz com vocês, e é por isso que eu estou falando, não nos ajuda muito a enfrentar e entender esse cenário. Vamos comigo? Só para você compreender, nós vamos entrar aqui agora. Jesus estava pregando o seu sermão. E aí, Mateus diz que é o sermão da montanha, o maior famoso sermão pregado. Lucas vai dizer que é o sermão da planilha, mas enfim, ele pregou o seu sermão, e ele acabou de pregar o sermão, e ele entrou em Cafarnaum, que era a cidade que ele morava. Entra comigo nessa cena aqui. Ali na cidade de Cafarnaum, tinha um escravo de um centurião, diz a Bíblia. O que é um centurião? Centurião era um comandante do exército romano, contratado pelo exército romano, que é uma autoridade militar responsável por 100 soldados, por isso centurião, porque ele era responsável por 100 soldados. Veja, esse homem que tinha um escravo, que estava muito doente, mas Lucas faz questão de dizer, na verdade, que ele estava morrendo, e que esse centurião estimava muito o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus, ele ficou sabendo de Jesus, ele ficou sabendo de tudo que nós já meditamos até aqui no Evangelho de Lucas de Jesus, e ele foi lá para alguns líderes judeus, religiosos, pedir para eles interceder junto a Jesus pelo seu escravo. Esse homem aqui é de um testemunho extraordinário, quero que você entenda. Quando Jesus entrou na cidade, então, os judeus foram até ele e suplicaram com insistência, diz o Evangelho. Jesus, nós temos um amigo que ele é centurião. É mesmo? É. Ele tem um servo que está em casa, morrendo, Jesus. E ele pediu que a gente viesse aqui para interceder por ele. Ele é nosso amigo, ele é um homem que parece, e ele merece que o Senhor faça isso por ele merece, porque ele é um homem bom, ele ama a nossa nação, ele ama os judeus, e ele até construiu a nossa igreja. Esse é um cara que merece que o Senhor faça isso por ele, porque ele é um cara digno, ele merece. E aí mesmo diante dessa súplica que eu chamaria talvez, digamos assim, interesseira, né? Faz isso porque ele nos ajuda, Senhor, né? O texto diz que Jesus foi com eles. E quando eles estavam chegando perto da casa do homem lá, do centurião,
Vieram alguns amigos dele e trouxeram um recado para Jesus, dizendo o quê? Abre teu coração aí. Dizendo o quê? Senhor, não se incomode, porque eu pensei aqui, eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Algumas versões dizem, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Desculpe eu não ter ido aí pessoalmente falar com o Senhor, mas eu também não me sinto digno de ir ao teu encontro. Mas eu sei que se o Senhor dizer uma só palavra, o meu servo será curado. Oh Jesus, eu creio nisso, ele diz. Por quê? Porque eu também sou um homem que tem autoridade. E eu reconheço uma autoridade. Eu tenho soldados ao meu comando. E se eu mando, eles obedecem na hora. Então manda aí, Jesus. Quando Jesus ouviu esse testemunho desse homem, ele ficou profundamente admirado. E ele se voltou para a multidão, principalmente para os líderes judeus, e falou: olha, eu digo a vocês uma coisa, em Israel eu não encontrei uma fé do tamanho da desse homem. Eu não encontrei ainda até hoje uma fé desse tamanho. E aí, querido, os mensageiros voltaram para casa e encontraram o homem curado, restaurado, completamente salvo em nome de Jesus, e graças a Deus por isso, amém? Essa palavra que o Senhor nos deu. Mas como eu disse a vocês, sempre que a situação aflige, a resposta vai estar na palavra de Deus. E aí hoje, olhando para esse cenário de mundo que eu falei para vocês, inclusive para esse cenário religioso, diante de tantas perguntas que surgem a partir disso, e olhando para esse testemunho do Evangelho, me surgem respostas, e muitas respostas. E eu quero compartilhar com vocês. E eu não sei se você sabe, eu fico pensando, você sabe o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar com esse testemunho, meu irmão, minha irmã? Que independente do mundo em que nós vivemos, independente do lugar que estão querendo colocar o nosso Deus, independente do que for, Deus sempre vai querer nos tocar, nos curar e nos salvar. Ele quer. E eu quero que você tome posse disso dessa manhã em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, entenda algo, você precisa, a humanidade prefere manter Deus longe, mas eu e você temos que saber que de longe ou de perto não importa, Ele é Deus e Ele vai continuar sendo Deus. Isso nós temos que afirmar nessa manhã em nome de Jesus, amém? Presta atenção aqui, querido, em um dos piores momentos da história do povo de Deus, momento cheio de injustiça, momento cheio de idolatria, o Senhor mandou um recado para Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, e o Senhor disse assim, presta atenção: acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e eu não também sou Deus de longe? Pode alguém se esconder em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura, eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Querido, em nome de Jesus, o convite do Senhor nessa manhã para essa comunidade linda é compreender que nós não fazemos parte desse tipo de religião que estão inventando por aí, não, nós não, porque nós buscamos um Deus que seja o centro da nossa vida, nós queremos colocar Deus lá onde Ele tem que estar, e nós sabemos que Ele, o Senhor, está no céu, mas Ele está sempre de olhos abertos e atentos ao que acontece na tua vida. Ele é perto, Ele quer estar contigo em nome de Jesus, amém? Ele é poderoso, Ele é Deus, e Ele pode encher os céus e a terra, e Ele pode encher o teu coração nessa manhã. Você crê nisso? O livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, contemplando todas as coisas. O Salmo 33, verso 3 diz o seguinte: o Senhor olha dos céus e Ele vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, contempla o que Ele fez, Ele contempla as suas obras, Ele olha, Ele vê. Você entende isso, sim ou não? Então veja, vivendo nesse mundo, do jeito que está, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos aprender com Jesus, porque Ele deseja intervir, Ele deseja, se necessário for, fazer um milagre para nos curar. E você sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que Jesus quer tudo menos estar longe. Jesus não quer estar longe, Ele quer vir ao nosso encontro o tempo todo. Pode pedir, basta pedir que Ele venha, em nome de Jesus. Você crê nisso? E mesmo que nós estejamos num momento que nós estejamos nos afastando dEle, porque isso é uma realidade que o mundo nos impõe, às vezes a gente quer se afastar, deixar Deus longe. Eu queria dizer para você, o milagre ainda vai nos encontrar e nós seremos curados, vai ter salvação, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus pode nos tocar. E aí você pergunta, como, pastor, se Ele está longe? Sabe como? Através da tua fé.
Às vezes a gente fala tanto desse negócio, a gente não tem a menor ideia do que é. O que é fé? Ele pode nos tocar através da nossa fé. Entenda como isso é fundamental para a gente viver nesse mundo, no contexto que eu disse para vocês que nós estamos vivendo hoje. Eu estou trabalhando, eu estou lá em casa, eu estou na escola, eu estou no trânsito. Como é que esse Deus que me ama pode me tocar nesses lugares? E a resposta é, através de uma fé verdadeira que você tem, Ele vai te alcançar, ainda que seja a distância, Ele vai lá e te alcança. Aliás, o Tomás de Aquino falou isso na Idade Média. Deus nos alcança na distância, Deus nos alcança onde nós estivermos. O coração dele é maravilhoso, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Presta atenção nisso, meu irmão. Se a humanidade quer Deus longe, se anda difícil Deus conviver com o mundo, com tanta injustiça, tanta dificuldade, o Senhor Jesus pode nos tocar através de uma fé EAD, uma fé à distância, FAD, né? O Firmino tem lá o EAD, que é o ensino à distância, né, Firmino? Hoje em dia é a moda nas faculdades. É uma fé à distância. Você crê nisso? Você crê que o Senhor faz um milagre lá? Você crê que o Senhor do céu, Ele derrama a bênção sobre você? Não importa onde o mundo quer colocar Deus, fica difícil, você andando nessas favelas que você anda ali, é difícil você ver Deus às vezes, né? Mas se você tem fé, se você crê, o Espírito Santo de Deus é derramado lá, no meio daquela injustiça toda, e o presente do Senhor vem e faz milagre, sim ou não? Nós temos que crer, meu irmão, em nome de Jesus, onde nós estivermos, seja no contexto que for, seja no lugar que for, querido, o Senhor ressurreto habita nas maiores alturas, mas é exatamente de lá que Ele pode nos tocar. Você está pronto para ser tocado pelo Senhor? Então receba isso em nome de Jesus, amém? Você acha que é à toa que o Espírito Santo de Deus sempre se manifesta nos lugares onde a fé é celebrada? É à toa? Não é. É porque Ele deseja, e Ele olha, Ele busca, e quando Ele encontra essa fé de verdade, Ele vem e se manifesta, Ele vem e toca, em nome de Jesus, amém? Observe o testemunho do Evangelho. Você observou aqui que Jesus não se encontrou com o centurião, Ele nem viu ele. O Senhor não se encontrou com o escravo que estava morrendo. Encontrou? Não, Ele não precisou. Ele deixou de ser o Senhor por isso? Não. Jesus não chegou a vê-los. Ele soube um do outro à distância, através de palavras ditas, de testemunhos, mas ainda assim houve cura, ainda assim houve restauração, ainda assim houve salvação. Por quê? Porque Ele é Deus, e para Ele não tem distância que vai impedir que o Senhor venha na tua vida e te salve. Eu quero saber o que vai impedir Deus de fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. O que falta, pastor? O que falta? Crer. Fé. De verdade, nenhuma distância é capaz de impedir o Senhor de fazer o que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ele pode, Ele vai. E eu quero que você tome posse. Porque se as pessoas querem que Deus não interfira tanto nas suas vidinhas repletas de coisas encantadoras, entenda que o Senhor olha para cá e do céu Ele olha, Ele procura um povo disposto a ser diferente. Por quê? Porque Ele deseja nos tocar. Mas como é que o Senhor nos toca mesmo a gente estando de longe? Através de uma fé aqui que é de verdade. Nós já ouvimos aqui da importância da fé, sim ou não? Através dessa fé verdadeira. O Senhor não se achega a nós porque nós somos crentes. O Senhor não se encosta em você porque é evangélico. O Senhor não fica perto porque nós fazemos alguma coisa. O Senhor não chega perto porque nós merecemos algo, não. Ele se aproxima, Ele chega perto porque existe fé. Você entende isso? Existe fé. E é a fé que é capaz de trazer Jesus para o nosso lado. Entenda que Deus é Espírito e Ele se relaciona com o mundo através da fé. Essa é a ferramenta, ou seja, pela fé você pode receber o toque da mão de Jesus Cristo glorioso e ressuscitado na tua vida, na tua história, na tua situação. Por isso, independente de como está a tua vida, como você ouviu aqui hoje, você precisa de algo para que o Senhor toque a tua vida e transforme essa realidade. Por isso Paulo falou à igreja de Roma, Romanos 1,17, ele diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, na palavra, né? É revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Repete comigo, o justo viverá pela fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, dia após dia, de fé em fé, nós vamos crescendo espiritualmente. Sabe por quê?
Porque no versículo anterior de Romanos, no versículo 16 do capítulo 1, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele e aquela que crê, para todo aquele e aquela que tem fé em nome de Jesus, amém? Você compreende a importância disso? O poder de Deus só será experimentado por meio da fé. Então o testemunho do centurião aqui deixou Jesus impressionado. Por quê? Porque ele era um homem bom? Não. Foi porque ele gostava da religião dos judeus? Não. Foi porque ele construiu a igreja? Não. Foi porque ele demonstrou uma fé extraordinária. É isso que impressionou o Senhor. Tem um povo aqui que quer impressionar o Senhor? Eu quero que você compreenda isso nessa manhã em nome de Jesus. É bem simples o que eu quero dizer. Porque diante disso, a nossa vida espiritual precisa ser iluminada. Nessa manhã, como o nosso irmão José disse aqui, é a fé que nos põe numa dimensão espiritual. E eu quero iluminar a tua vida nessa manhã para te ajudar a ser um crente de verdade, assim como eu preciso. Mesmo vivendo nesse mundo moderninho, dizendo coisas, mesmo estando o dia todo sendo motivado para deixar Deus um pouco de lado das nossas decisões e das nossas vidas, se nós fortalecermos a nossa fé, se nós compreendermos isso, nós não vamos cair nessa roubada em nome de Jesus, porque nós vamos ter o Senhor nos tocando, nos curando, nos salvando, transformando a nossa vida em nome de Jesus, amém? Você quer isso? E eu falo por quê? Porque quando a gente fala de fé, as pessoas falam, 90% da população do planeta tem, né? Todo mundo tem fé, né? Quando a gente fala de fé, a gente pensa as pessoas pensam num negócio subjetivo. O que é fé? Eu acredito, eu creio. As pessoas pensam, cada um acha uma coisa, né? Cada um pensa que crê de uma forma, né? Ontem a gente até ouviu isso, minha mulher reclama, eu não vou na igreja, mas eu creio do meu jeito. Você crê do seu jeito? Como assim? Isso é fé? O que é fé? Nós queremos ficar nessa? Fé para Deus não é um negócio subjetivo. Fé não é o que as pessoas pensam. Para Deus, fé é um jeito de viver, é uma maneira de viver. E eu quero entrar com você aqui de uma maneira singela, bem curto, nessa dimensão, porque eu quero entender que fé é essa que mesmo à distância tem todo esse poder para nos salvar. Porque o que te salva é a tua fé em nome de Jesus, dada pela graça de Deus. Que fé é essa? Como é que a gente crê e vence o mundo? Que fé é essa que tem esse poder? E eu vou dizer para você aqui, em primeiro lugar, presta atenção aqui. Essa fé é a fé de quem entende que não é nada diante de Deus. O que é fé? Eu acredito em Deus, pastor. E? Que fé é essa que tem esse poder todo? É a fé de quem entende que não é nada diante do Senhor. E eu estou dizendo isso por quê? Se aposte do Evangelho aqui comigo. Porque tem alguém aqui hoje nessa manhã querendo nos fortalecer para que a gente possa dizer não a esse estilo de mundo e dessa religião que tanto está conseguindo manter Deus longe da nossa vida. Deus está virando uma dimensão fraquinha que não tem poder de transformar a nossa história. Nós vamos dizer não para isso. Veja aqui, uma autoridade militar, um comandante militar de 100 homens romano, que tinha à sua disposição todo o poder das armas, que mandava na cidade, mas que com todo esse poder terreno aqui não conseguia ajudar simplesmente um servo que estava morrendo, e por isso pede para que os judeus intercedam pelo seu problema junto a Jesus. Esse é o quadro, presta comigo. Jesus aceita o pedido e vai. Por quê? Porque o homem era bom? Não. É porque onde houver uma necessidade, ele quer ajudar. Onde houver alguém morrendo, Jesus quer trazer vida. Mas antes de chegar na casa do homem, vieram alguns amigos dele trazendo uma mensagem do homem, versos 6 e 7. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço receber o Senhor na minha casa. Senhor, desculpa não ter ido aí pessoalmente falar com o Senhor, mas eu também não fui, porque eu não me sinto digno de ir ao teu encontro, de estar na tua presença. Povo de Deus, comunidade de Jesus, seria importante a gente já ir se apossando do que é fé. Se apossando da fé que o Senhor espera encontrar quando Ele olha para nós. Fé, eu estou falando de fé. Veja que interessante, olha o contraste. Os judeus, que eram religiosos, que achavam que sabiam tudo de Deus, elogiaram o homem para Jesus. Ele é um homem bom, ele é um homem digno, ele ama os judeus, ele construiu a nossa igreja, ele merece, Jesus, que o Senhor faça isso. Mas o que ele disse? O que ele mesmo disse a Jesus? Ele disse o seguinte: eu não me considero digno de nada. Olha a diferença, eu não considero que eu tenho que merecer alguma coisa do Senhor, Jesus. Ele não se considerava nem digno de estar na presença de Deus. Olha o contraste, olha os dois lados. Os judeus dizem, ele merece.
E o centurião entende que diante de Deus, meu irmão, minha irmã, não se trata de méritos, ninguém merece, mas o que se trata diante dele é do querer do Senhor. Tem que ser o querer dele. As medidas não são religiosas, as medidas não são minhas, não é tua. Tem que ser de Jesus. É Ele que quer, Ele precisa, e nós temos que nos submeter a isso, porque nós estamos dentro da igreja dizendo que Deus tem que fazer na nossa vida, porque o querer tem que ser nosso. E aí o que acontece? Deus fala, então tá bom com o teu querer, deixa eu ir ali, eu já volto. Você compreende isso sim ou não? Observa isso, queridos, fé que aproxima o Senhor é fé de quem sabe que não é nada. É fé de quem sabe que pouco somos ou pouco valemos diante de Deus. Você toma posse disso? Eu estou falando de fé aqui, eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O homem considerava-se indigno de ter Jesus na sua casa e até de estar na presença dele. Agora, olhando para esse mundo dos humanos, se colocando no lugar de Deus, olhando para essa altivez religiosa dos nossos dias, meu irmão, com crentes achando que vão para a igreja porque merecem alguma coisa da parte do Senhor, mas que só tem conseguido afastar Deus da sua vida. E olhando para esse homem, para esse comandante romano, o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? Que nós precisamos de Jesus perto, sim, e nós vamos ter Jesus perto quando a nossa fé for na medida de quem sabe que diante da soberania, da grandiosidade de Deus, não tem bom não, não tem suficiente não tem tecnologia, capacidade humana, não tem religião que baste e não tem nada, nós temos que nos diminuir para que o Senhor seja Deus. E diminuir a atitude de quem tem fé, não se autoafirmar, não ser autossuficiente, não ser o cara, não ser o religioso, o que sabe tudo, menos fé. Diante de Deus não existem os tais méritos que a gente tanto fala. Ele merece, ela é uma mulher de Deus, ela merece. Ou está acontecendo isso com o irmão, ele perdeu o emprego, ele não merece isso. Quem disse que ele não merece? Quem é que não merece? Quem é que merece? Quem somos nós? Querido, presta atenção. Nada do que nós fizermos vai nos fazer merecedor de nada da parte de Deus. Nenhuma obra nossa, por mais maravilhosa que seja, vai nos fazer merecedor de nada. E por isso, nós só teremos o Senhor conosco, quando a nossa fé for daqueles e daquelas que se rendem, que reconhecem que nada são, porque é justamente nesta hora, quando nós nos conscientizamos deste nada que nós somos, que nós vamos nos entregar, porque nós não somos nada, nós vamos nos entregar inteiramente nas mãos daquele que nós podemos esperar tudo, e nele nós vamos confiar, e o nome disso é fé, em nome de Jesus, amém? Se nós já achamos que nós temos alguma medida, de algum mérito, alguma coisa, nós vamos nos jogar na mão dele, nas mãos dele? Não. E nós não teremos fé, porque a fé vem daí, vem desse diminuir e confiar nele que é Deus, em nome de Jesus, amém? Entendeu aqui, sim ou não? Você sabe o que é fé? Fé é isso. Fé, mas eu acredito em Deus. Não é isso. Acreditar em Deus não é fé. Fé não é acreditar. Fé é outra coisa. E nós temos que tomar posse dela em nome de Jesus, amém? Mas que fé é essa que nos aproxima de Deus, que pode nos tocar, pode nos curar, aonde estivermos, no contexto que nós estivermos, não é dentro da igreja, é lá onde você estiver, é viajando, onde você estiver. Que fé é essa? Eu vou dizer para você que essa é a fé de quem não abre mão da palavra de Deus, porque sabe que é ela que tem poder para curar. O que é fé? Que fé é essa que Jesus está mostrando, que deixou ele impressionado? É a fé de quem não abre mão da palavra de Deus, porque sabe que é a palavra que pode trazer cura. E eu estou dizendo isso porque continue acessando comigo essa preciosidade que está diante de nós hoje. Olha aqui para mim, o homem disse, Senhor, não se incomode, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aliás, desculpa não ter ido aí pessoalmente até o Senhor, porque eu não me sinto digno nem de estar na tua presença. E no verso 7 ele falou o quê? Mas eu não desisti, eu quero ainda o milagre, eu não desisti, mas diga uma só palavra que o meu servo será curado. Glória a Deus. Uma só palavra que eu sei que tudo será. Meu irmão, nós estamos diante de alguém que confia profundamente no seu coração, no poder transformador da palavra de Deus. Sabe o que é o nome disso? Fé. Ele confia com toda a confiança no poder da palavra, é tão grande que ele dispensa até a presença física de Jesus, o contato físico, o contato direto. Por quê? Porque para ele só a palavra de Deus é tudo que ele precisava. Oh meu Deus, tem gente que para crer precisa ver um milagre, né? Ele aqui para crer ele precisava da palavra, ele não precisava do milagre.
Aliás, para ver um milagre precisou da palavra sim ou não? Entenda que maravilhoso que é isso, querido. Ela basta. Compreenda, crente no mundo de hoje precisa entender uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Presta atenção aqui. A gente não pode crer no que a gente não ouve. Você não precisa ver para crer. Fé é quem crê sem ver. Entretanto, você não vai crer se você não ouvir. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Quem é o pai? O pai é o primeiro, né? É o que mais creu. Abraão é o pai da fé, Gênesis 15. Por que ele é o pai da fé? Porque dentro da sua tenda, ele estava angustiado porque Deus tinha prometido, e ele não estava vendo nada, mas Deus veio e falou com ele de novo, e ele creu, mesmo não vendo as promessas se concretizando, ele creu que Deus faria, e por isso foi chamado. Mas entenda que para ele crer, ele teve que ouvir, porque Deus teve que falar com ele, e não falou uma vez só, porque se não falasse ele não teria fé. Você entende a importância de saber que Deus está falando com você? Se Deus não fala, não existe fé. Se Deus não fala, você acha que crê, mas isso aí você está crendo em gnomo, não é em Deus não. Porque para você crer, Deus precisa falar contigo. Eu quero que você construa isso comigo. Por isso Romanos 10, 16, Paulo diz, porque Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Isaías disse. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. É daí que vem a fé. E a mensagem é recebida mediante o quê? A palavra de Cristo. Observa o que você tem. Aqui nós temos a medida exata do que é fé. Uma fé que nos aproxima do Senhor, vivendo nesse mundo que quer, esse mundo moderninho que quer manter Deus à distância. A fé que te aproxima de Deus. A fé que produz milagres na tua vida, a fé que transforma a tua história. Entenda algo, Deus se achega e cresce em nós, quanto mais nós ouvimos Ele falando conosco, porque quanto mais a gente ouve Ele falando conosco, mais nós cremos nele. E se Deus não fala? E se a gente é esse crente moderninho de hoje que não precisa de igreja, mas crê em Deus em casa mesmo? E se Deus só fala através da rede social, mas eu ouço tanta palavra de tanta gente que eu não sei quem é, e tanta gente diferente que é uma bagunça teológica na minha cabeça, que é tanta informação que eu não faço a menor ideia quem é Deus. Porque cada pastor fala uma coisa, cada religião fala uma coisa, o espírita fala uma coisa, o pastor da assembleia fala outra, o pastor presbiteriano fala outra. É uma confusão que você tem na tua mão o tempo todo, e essa confusão diz, quem é Deus? Sei lá, é uma bagunça. Como é que Deus vai falar? Meu irmão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque existe poder na palavra dita. A palavra alcança o mundo espiritual, como diz José aqui, e produz movimento. Ela faz as coisas andarem. A palavra tem esse poder, e por isso ela é tão importante. E por isso nós nunca deveríamos abrir mão, senão a gente vai ficar muito moderno. E ser moderno significa ter Deus longe. Você está entendendo isso, sim ou não? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Quando o crente renuncia ao privilégio de ouvir a palavra, estamos renunciando ao quê? A ter Deus perto. Porque é esse Deus perto que fala e você ouve. E quando você ouve, aumenta o quê? A tua fé. E se você crê com essa fé, Deus, aonde estiver, Ele vai te alcançar em nome de Jesus, porque Ele vai chegar perto. Se a gente renuncia a isso, nós vamos ter Deus longe e nós vamos ficar longe desse poder sobrenatural que a palavra tem e que a presença dele tem de nos curar, de nos transformar, de nos salvar, porque a palavra tem esse poder mesmo que a distância. Ela pode aqui, a palavra veio aqui ministrada para você no domingo e você ora a Deus e a gente fala e Deus fala e a gente ouve e lá o que necessita lá na Bahia recebe a bênção de Deus. Porque Deus tem essa coisa, a palavra tem. Meu irmão, em nome de Jesus, não precisa vir não. Diga uma só palavra, mesmo de longe, que eu creio que o meu servo vai receber um milagre, ele vai ser curado. Testemunho extraordinário. E eu queria que você entendesse o desafiador deste momento aqui, por isso que deixou Jesus tão impressionado, sabe por quê? Porque antes, quando Jesus encerrou o seu sermão, se você ler o final do capítulo 6, você vai ver que o Senhor acabou o sermão da montanha, parece que meio irritado com a atitude das pessoas. Porque o Senhor acabou o sermão falando assim, por que vocês ficam atrás de mim, me chamando Senhor, 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 se vocês não obedecem às minhas palavras? Tem fé aqui nessa manhã? Por que vocês ficam me chamando Senhor, Senhor, se vocês não obedecem às minhas palavras?
Quem faz isso, quem ouve mas não obedece ao que eu falo, é semelhante a um tolo que construiu a sua vida sem alicerce, sem base, e a primeira dificuldade que vier, ele vai vir tudo ruindo. Ele vai ver tudo em água abaixo. E pelo contrário, quem ouve as minhas palavras e pratica e obedece e faz como eu estou dizendo, é um homem sábio, é uma mulher sábia, porque constrói a sua vida sobre uma rocha, edifica a sua vida a partir do que aprendeu na palavra, e por isso pode vir a dificuldade que vier, ele não será abalado. Por quê? Porque ele vai saber o que fazer, ele está preparado. Por quê? Porque ele aprendeu nas minhas palavras. Oh, aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Observe que Jesus não disse, é porque quem ouviu as minhas palavras, a tempestade não vai vir. Não, ela vai vir, mas a tempestade que vem na vida de um homem e de uma mulher que ouve as palavras e vive e a pratica, ele está preparado e ele não vai ruir, ele vai estar de pé, porque o Senhor vai ajudar ele vai sustentar, o Senhor vai ensinar o que ele tem que fazer através da palavra. Isso significa que não adianta dizer ou achar que crê, né? Porque eu creio, se não ouve a palavra. Porque se não ouve a palavra, acha que crê, mas nem fé tem. Sim ou não? É lógica. Ou pior, mais, porque se não vive o que ouviu, a palavra, também não adianta, porque fé mesmo vem por ouvir e obedecer. Compreende isso? Chamar Jesus de Senhor é um privilégio de quem ouve a palavra e obedece ao que ouve. E aí pode andar atrás dele falando, Senhor, Senhor, que ele fala, fala meu filho, fala minha filha. Porque senão, por que vocês estão andando atrás de mim me chamando de Senhor? Se eu sou Senhor, você tem que me obedecer, sim ou não? Portanto, eu quero que você receba hoje em nome de Jesus. As distâncias geográficas não têm nenhuma relevância no mundo espiritual. O mundo espiritual é onipresente, ele está em todo lugar. Presta atenção, não tem cercado, cerca, muro, fronteira, não tem metro, não tem quilômetro, não tem altura, não tem profundidade, que impeçam a ação da palavra de Deus na sua vida. Não existe. Lembra Isaías 55? O Senhor falando, a palavra, eu proferi as minhas palavras, diz o Senhor, a palavra que eu proferi não volta para mim sem executar o propósito pelo qual eu enviei, diz o Senhor. A palavra que eu enviei, ela vai cumprir os propósitos na tua vida, e ela não vai voltar aqui enquanto ela não transformar você, em nome de Jesus, amém? Então veja, o centurião não precisou ver Jesus, mas ele creu que a palavra de Jesus poderia curar o criado, como se ele estivesse lá na casa dele, na sala dele. Por quê? Porque a palavra de Jesus, é quando você sente que Jesus está falando com você, que isso te dá garantia, ele está perto de mim agora. Por quê? Ele está falando comigo e eu estou ouvindo, eu sei que é ele que está falando comigo, então eu sei que ele está aqui do meu lado. E é aí que você crê, aí que você tem um negócio que se chama fé. E é aí que você tem Deus, aonde ele estiver tocando a tua vida e transformando a tua história, em nome de Jesus, amém? Então, querido, presta atenção, crente moderno tem uma mania de não se relacionar com o evangelho da verdade, porque é melhor pegar o YouTube e ficar vendo coaching, contando uma mentira sobre ele mesmo, dizendo que ele pode, que ele vai conseguir sozinho e tal, mas presta atenção, Deus vai sempre estar longe numa hora dessa, porque se a medida é tua, se é do coaching, se é da autoajuda, Deus vai, cadê Deus? A medida não, cuidado com isso, povo de Deus, cuidado, nós temos que tomar posse do evangelho, é muita igreja, é muito ego e é pouco Deus, é muito ego e pouco evangelho, é muito pouco testemunho da palavra de Deus, não é disso que você precisa, não meu irmão, você precisa minha irmã, da verdade do evangelho que te cura, da verdade do evangelho que te muda, da verdade do evangelho que transforma a tua casa, a tua realidade, o teu coração em nome de Jesus. Entenda que não existe este lugar que a palavra da verdade não pode te alcançar, e você precisa crer nisso em nome de Jesus, você precisa ouvir esta palavra que te confronta, que fala que eu estou fazendo aqui para ouvir, você tem que ouvir mesmo em nome de Jesus, você não tem noção. Aliás, eu conto um testemunho, se ela estiver nos ouvindo, a minha mulher parou na farmácia essa semana, eu fui no mercado, ela foi na farmácia, vou contar, né, lembrei agora. E aí ela ia entrar na farmácia, veio uma senhora, e falou, meu Deus, encontrei você, uma senhora do Riacho Grande, você lembra que ainda vocês não tinham igrejas, vocês não eram nem pastores, e você foi na minha casa, e você e o seu marido oraram por nós, você se lembra, há 18 anos atrás, sei lá quanto, vocês nem igreja tinham,
E vocês foram na minha casa, porque eu estava vivendo o pior momento da minha vida. A minha vida estava destruída, minha filha, meus filhos, a minha casa era um inferno. E vocês foram lá. Meu marido, ele não era crente. E eu fiquei com medo que ele não ia aceitar vocês lá dentro, mas ele aceitou de bom grado. Vocês foram, vocês oraram, vocês falaram lá de Deus. E a minha casa nunca mais foi a mesma, ela foi completamente transformada. Você se lembra? E nós nunca mais falamos com essa mulher depois de 18 anos, mas a palavra foi plantada lá e o Senhor fez a obra na vida dela. Não, o Senhor. A oração proferiu seus efeitos. Ela falou: até hoje eu vejo você nas favelas, na internet, eu vejo até hoje, que glória, que bênção. Até hoje eu ouço o seu marido falando lá na internet, e ele fala umas coisas pesadas, né? Ele puxa a nossa orelha, né? Mas precisa, né? Porque é verdade, né? Entenda o que nós precisamos nessa vida. Nós precisamos de um Deus perto. Nós precisamos de um Deus transformando a nossa história. Nós precisamos de um Deus. Nós vivemos numa realidade que parece que Deus não está, não parece? O mundo piora tanto que você olha e fala: cadê Deus? Meu Senhor, como é que o Senhor pode compactuar com isso? A pessoa matando. Cadê Deus? Creia, querido, Deus está lá olhando tudo e Ele pode vir, Ele muda qualquer história, Ele muda a tua história de vida, em nome de Jesus. Não tem lugar, a palavra é livre, ela liberta escravos, ela nos tira de toda opressão, de toda dor, ela tem poder para nos curar. Aliás, tem um momento lindo na palavra de Deus, com o apóstolo Paulo mais uma vez, e ele está preso, ele está na cadeia. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, ele diz um negócio assim, ó: eu estou aqui, preso, sofrendo com essas algemas, preso como um malfeitor. Aí ele diz: contudo, entretanto, porém, a palavra de Deus não está aqui algemada não. A palavra de Deus é livre, ela não é presa. Meu irmão, ela não se limita a esse mundo, é o que o mundo quer fazer dela, não. A palavra de Deus nunca vai ser aprisionada por esses preceitos desses pregadores, manipuladores religiosos, fundamentalistas. A palavra de Deus não é isso, não. A palavra de Deus é o poder de Deus para salvar todo aquele e aquela que crê, que tem fé. Isso é palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Como é que o povo de Deus abre mão disso? Renuncia a isso, como? Portanto, se a proposta é colocar Deus de lado, se a proposta é tornar Deus não tão relevante, eu queria que você entendesse: faça o contrário, creia e clame a Jesus, como disse o primeiro. Abre a tua boca e clame a Jesus, porque esteja onde você estiver, na hora que for, no lugar que você estiver deste mundo, não tem limites para o Senhor agir na tua vida, e Ele vai vir e Ele vai entrar com providência na tua situação. Você crê nisso? Ele é Deus. Às vezes a gente vai diante dele, mas ele é tão fraquinho, porque, nossa, eu falei e Deus não me atendeu. Nós vamos crer, Ele é Deus, Ele pode. O que está faltando? Deus? Não, está faltando fé. Mas eu acredito. Meu irmão, tanta coisa a gente tem para dizer aqui nisso que nós lemos, mas o tempo é implacável. Mas enfim, eu vou já encerrando. A minha oração é que nós possamos sair daqui hoje sabendo que em todos esses séculos estão tentando construir um mundo feito de gente que tem que entender que eles, ou que acha que não precisa de Deus. As pessoas pensam isso, e elas vão achando que ela vai construir algo, que ela não precisa de igreja, ela não precisa de Deus, ela não precisa nada disso. Mas sabe qual é o fruto disso? O fruto que a gente tem visto é que não está bom, né? O mundo não está bom, cá para nós estamos vivendo cada vez mais um contexto de um mundo adoecido, sim ou não? Está uma coisa estranha, as pessoas não estão bem, os governos humanos não estão resolvendo, as injustiças se multiplicam, as riquezas estão sempre concentradas nas mãos das minorias, e a maioria não tem o mínimo para viver. É esse o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão se sentindo perdidas. Mas se você olha, cheia de discurso, né? É uma altivez, cheia de competências, de técnicas, de razões humanas, né? Cheia de discurso para dizer que não reconhece que está afundando em nome de Jesus. Então presta atenção, como é que eu e você vivemos num contexto desse? Como é que a gente se mantém de pé quando parece que o mundo está caindo? Está ruindo? Como? Sabe como? Crendo. É isso que te sustenta. Crendo, com fé. Tendo uma fé que nos faz caminhar na contramão de tudo isso. Porque eu e você precisamos e nós queremos nos relacionar com Deus a partir não das nossas medidas. Medida aqui não é minha, não é tua, mas é do Senhor. É Ele que dá o tamanho. É Ele que dá o que você precisa, não somos nós. Não é o nosso cansaço, o nosso conforto, não, é Deus que dá a medida do que tem que ser. Nós não queremos viver nesse mundo achando que nós cremos em um Deus que está longe lá no céu e Ele não pode vir ao nosso encontro. Nós não.
Nós não vamos cair nessa roubada, não. Nós cremos, nós temos fé, e a nossa fé nos aproxima do Senhor, amém? Ela nos aproxima do nosso Deus. Nossa fé nos faz saber que nós nada somos. Sozinho nós não podemos nada. Por quê? Porque Jesus disse que por nossa conta nós não vamos conseguir nada, e por isso nós vamos pedir ajuda, e por isso nós vamos contar uns com os outros. Você percebeu que aqui, para a cura acontecer, contaram, o homem pediu ajuda, mas ele pediu a intercessão dos judeus, e os judeus e os amigos vieram falar. Percebe que a gente precisa um dos outros, para que Jesus faça o milagre? Pois é, sobretudo nós vamos nos render na autoridade que há em Cristo Jesus, porque ele diz, eu sei que eu estou diante de uma autoridade. Ele reconheceu, e o nome disso é fé. É tudo que você precisa em nome de Jesus, amém? Então eu termino orando a Deus, para que você saia daqui hoje, levando com você essa certeza que é da Bíblia. O que vai nos dar vitória vai ser a fé que nós temos. Por que nós temos? Porque nós fomos na igreja e nós ouvimos uma palavra, e essa palavra foi de Deus. Eu sei que Deus falou comigo, eu sei que Deus deu o que eu estou precisando agora, neste momento. Essa palavra é fonte de fé, ela é que nos mantém de pé, ela que nos dá o caminho da cura, da vitória, da transformação, da salvação. Por isso nós não podemos abrir mão dela em nome de Jesus. Salvação é pela graça mediante a fé. Pode ter a graça porque ela está aí, e a graça é preveniente, disponível para todo mundo no planeta. A graça de Deus está disponível para todo mundo do planeta, mas ela só é efetiva mediante a fé. E fé não é o que eu acredito, fé é outra coisa, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor sempre fale comigo, fale com você, fale conosco, e que nós possamos sempre crer e cada vez mais. Não tem limite para o tamanho da fé, que nós possamos crer cada vez mais, porque quem quiser Ele longe, é isso que vai ter. Quem quiser Deus fraquinho, distante, é isso que vai ter, porque o Senhor é respeitoso, mas você e eu queremos Ele onde? Aqui do nosso lado, é pertinho, é na nossa casa, é no nosso quarto, é onde nós estivermos. Eu quero Ele perto de mim, indo até a nossa casa, quando a aflição chegar, em nome de Jesus, amém? E se você adorar um Deus, é isso que você quer, adorar um Deus de perto, creia, porque Ele veio aqui hoje para garantir que é contigo que Ele quer estar. Você recebe isso? É nessa situação aí que Ele quer estar. Às vezes a gente não enxerga. Aliás, quero pegar um testemunho aqui hoje, que eu vi aqui no culto de segunda-feira. Me perdoe aqui, meu amigo, eu vou expor. Porque nós estávamos no culto de segunda-feira, abençoadíssimo aqui, nós somos muito abençoados, e ele trouxe uma palavra, que ele falou assim, bom, eu vou dar um testemunho para vocês. Eu amo ele, viu? Vou dar um testemunho para vocês. Eu falei para minha esposa, Deus me constrangeu, meu amor. Por quê? Porque a gente não dizima. Você sabe que a gente não dizima. Mas Deus nos constrangeu e eu quero dizimar. E ele foi lá e dizimou. Passado um mês, ele perdeu o emprego. E aí fica a pergunta, que Deus é esse? A gente fica vendo Deus que recebeu, que a pessoa se comprometeu a dízimo na igreja e Deus tirou o emprego dela. Quem disse? Se a gente crê mesmo, meu amado, você vai entender que Deus lá atrás, Ele sabia de tudo. Ele estava do céu vendo e Ele sabe de tudo, e Ele sabia que você ia perder o emprego, e Ele tinha uma lição para te dar, sabe qual é? Dizima, porque você vai depender de mim para viver, não do teu emprego. Enxerga, porque eu sou Deus da tua vida, eu vou cuidar, eu vou dar um jeito, eu vou te ajudar. Creia tão somente que eu vou ser Deus, e eu vou tocar a tua vida em nome de Jesus. Entende o ato que nós temos que dar, que é um ato de fé, é um ato de quem crê que virá de Deus. Posso ouvir um glória a Deus melhor? Creia, Ele veio hoje aqui para garantir, eu sou na tua vida em nome de Jesus. E você vai dizer para Ele assim, Senhor, quase como uma oração, Senhor, eu não sou digno, eu não sou digna de ter o Senhor na minha casa, de ter o Senhor no meu trabalho, de ter o Senhor comigo, eu não sou digno de ter o Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sei disso, mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor, não para de falar comigo, em nome de Jesus, porque enquanto houver palavra de Deus na nossa vida, meu irmão, aí é esperança. Manda a tua palavra, Jesus, que eu sei que tudo vai dar certo, em nome de Jesus, e eu oro assim, amém, amém. E você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Que bom, crê e tome posse da palavra de Deus. Essa é a minha oração para você, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, amém.